Oi pessoal, meu nome é Giovana Carranza. A gente vai dar sequência a uma série de vídeos voltados para a disciplina chamada de Administração Pública. Como você, concurseiro, sabe, é uma disciplina que está caindo o tempo todo em concurso. A gente precisa que você tenha algumas noções básicas antes de começar. Por exemplo, neste vídeo, neste DVD, a gente vai gravar aqui uma sequência de exercícios também. Dentro desses exercícios eu estarei resolvendo mais questões, somente não só do CESP, como também da ESAF, da Carlos Chagas, da César Rio. A gente precisa muito que você tenha um acompanhamento e que, se possível, reveja as disciplinas até o ponto de você fixar realmente. É através da fixação, é através da assistir novamente a aula que você vai conseguir fixar essa disciplina. Ultimamente está caindo muito a administração, não só pelo fato do governo estar em uma era chamada de administração gerencial. A administração gerencial, como se, ela procura utilizar todas as ferramentas da instituição privada na instituição pública, com o objetivo, com o intuito de alcançar objetivos, ser mais eficaz, otimizar os recursos à sua disposição, ser mais eficiente. Então, dessa maneira, já que o governo vai utilizar essas ferramentas da instituição privada, essa administração gerencial é necessária que caia na sua prova. Vamos começar com o conteúdo. Bom, no Brasil, pessoal, existiram 3 formas de administração pública. A administração patrimonialista, a administração burocrática e a administração gerencial. O patrimonialismo foi desde os primeiros anos desde a época da monarquia, na verdade, até os primeiros anos da República. A administração burocrática veio com o objetivo de eliminar o patrimonialismo. Ele veio com alguns princípios como formalismo, impessoalidade, meritocracia. E ela começou de 1936, implementada por Getúlio Vargas, até 1995, quando Fernando Henrique Cardoso implementou a administração gerencial. Cuidado e fique esperto com questãozinha de prova. Se perguntarem para você na prova qual foi a primeira forma de administração pública que surgiu no Brasil, a resposta é a administração patrimonialista. Mas se perguntarem para você na prova qual foi a primeira forma de administração pública implementada, então a resposta é a burocracia. Giovana, qual é a diferença? É porque realmente a primeira que foi implementada, planejada, estabelecida, foi a burocracia. A administração patrimonialista, ela foi surgindo de comportamentos, de maneira como se atuava na época da monarquia. E nos primeiros anos da República, na verdade, ela foi atuando da mesma maneira, onde não havia distinção entre o que era bem público e bem privado. Mas em 1936, Getúlio Vargas implementou a burocracia. Então, a primeira que surgiu foi a patrimonialista. A primeira que foi implementada, a burocracia. É necessário que a gente estabeleça aqui e faça uma pequena linha do tempo, já que na sua prova de concurso, inúmeras vezes cairão datas. E essas datas são essenciais. Bom, mas antes da continuidade para ver as diferenças entre gestão pública e gestão privada, da evolução da administração pública, na verdade, no Brasil, a gente precisa ver quais são as diferenças entre gestão pública e gestão privada. Você já sabe, claro, que na gestão privada, a essência é a busca do lucro. Uma instituição privada só existe, só tem razão, só tem lógica se ela estiver dando lucro. Se ela não der lucro, é melhor fechar uma empresa dessa, não tem lógica nenhuma. Já a instituição pública, ela visa o bem-estar da sociedade. Então, enquanto que a gestão privada visa o lucro e visa o interesse de um pequeno grupo de pessoas, na instituição pública, ele visa o bem-estar da sociedade. Na instituição privada, a gente consegue ver claramente como é que se divide e existe uma proporcionalidade entre quantidade que se paga e quantidade que se recebe.
Por exemplo, se você paga R$50 a diária de uma pousada, ou R$1.000 a diária de um hotel, você verá a diferença entre a qualidade do atendimento, a qualidade do serviço, e justamente verá também que existe sim uma diferença entre quantidade que recebe e quantidade que paga. Na instituição pública, não. Independentemente de você pagar R$100 de imposto ou R$3.000 de imposto, de pagar ou não ter capacidade de pagar, você tem o direito de receber a mesma quantidade. Então, na verdade, na instituição privada, eu consigo visualizar uma proporcionalidade entre quantidade paga e quantidade recebida. Na instituição pública, não. Na instituição pública, independentemente do usuário, do cidadão ter capacidade de pagar ou não, ele vai receber aquele serviço, ele vai receber aquele atendimento. Nós vamos também ver na instituição privada que ela tem uma flexibilidade maior. A instituição privada ela pode fazer tudo sempre e quando não seja proibido. Por exemplo, se não estiver proibido na legislação ou se não for obrigatório na legislação, ela pode incentivar a liberdade, a criatividade e a iniciativa dos seus funcionários. Enquanto que a instituição pública, ela pode incentivar sim a liberdade, a criatividade, mas sempre quando lhe seja permitido. Então, se só lhe é permitido atuar dentro de um retângulo, é dentro desse retângulo que ele vai atuar. Enquanto na instituição privada, ela pode ir para todos os lugares, menos dentro daquela parte que é proibida. Outra diferença que a gente vê muito em provas, entre a diferença entre a instituição privada e a instituição pública, é que o usuário, o cliente, remunera diretamente a instituição privada e remunera indiretamente a instituição pública através de impostos. Outra diferença também é a eficiência. A eficiência na instituição privada é medida pelo aumento da margem do lucro. Bom, Giovana, mas eu não sei direito o que é eficiência, eu sempre fico na dúvida. Pessoal, eficiência tem a ver com otimização de recursos. Ser eficiente é utilizar da melhor maneira os recursos que estão à sua disposição. Quando a gente fala de eficiência e dos recursos, você tem que tomar em consideração os 5 tipos de recursos. Nós temos recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros, recursos tecnológicos e recursos ambientais. A partir do momento que a empresa utiliza da melhor maneira esses recursos à sua disposição, ela consegue alcançar a eficiência. Já a eficácia tem a ver com o alcance de objetivos. Eu sempre fico brincando assim em sala de aula dizendo que se você assistir a todas as aulas, fizer todas as questões e estudar a apostila completa, você será eficiente. Se você conseguir se tornar funcionário público, você será eficaz. Então, a eficácia tem a ver com objetivos e resultados. Eficiência tem a ver com otimização de recursos. Então, vamos lá. A instituição privada, a sua eficiência é medida pelo aumento da margem do lucro. Pois se eu consigo otimizar os meus recursos, eu vou conseguir diminuir os meus custos. Ora, se eu consigo diminuir os meus custos, o que acontece com o meu lucro? Aumenta. Já na instituição pública, se eu consigo ser mais eficiente e otimizar os recursos à minha disposição, eu consigo beneficiar não 100 pessoas, e sim 150 e 200 pessoas. Então, o aumento da eficiência ou eficiência é medida através da quantidade de pessoas que são beneficiadas por um programa, por um projeto, por uma política pública do governo. Então, você está vendo que existem diferenças cruciais entre instituição privada e instituição pública. Garanto para você que isso sempre é uma questãozinha de prova. A instituição privada tem mais flexibilidade, os clientes, eles remuneram diretamente pelo serviço prestado,
Existe uma quantidade proporcional entre quantidade paga e quantidade recebida. A eficiência na instituição privada é medida pela diminuição dos custos e aumento do lucro. Já na instituição pública, eu não tenho essa criatividade, eu não tenho essa flexibilidade, eu não tenho essa liberdade de atuação como acontece na instituição privada. Eu posso sim incentivar criatividade e liberdade dentro do que lhe é permitido. Não existe uma remuneração diretamente proporcional e nem relação com quantidade e qualidade, com o que se paga de imposto. A instituição privada visa o interesse de um pequeno grupo de pessoas, enquanto que a instituição pública, ela visa o interesse da sociedade. Temos outra diferença também. Observe que as decisões e os resultados, positivos ou negativos, em uma gestão pública, têm impacto político. A tendência da população é reeleger aquele partido ou aquele político que teve resultados positivos. Então, todo esse resumo da diferença entre gestão pública e gestão privada é questãozinha de prova, com certeza. Bom, tem alguns conceitos também que você precisa dominar. Nós vimos aqui que eficiência tem a ver com otimização de recursos e eficácia tem a ver com alcance de objetivos e resultados. Mas você também precisa saber a diferença entre objetivos, metas e estratégias. Pessoal, tanto os objetivos como as metas é tudo aquilo que se pretende alcançar. Seu objetivo, por exemplo, pode ser se tornar funcionário público, enquanto a sua meta é ficar dentro do número de vagas. Giovana, pelo que você está me dizendo, o objetivo ele é mais qualitativo e a meta mais quantitativa? Perfeito. Objetivo, aumentar o volume de vendas. Meta, vender 500 mil. O objetivo pode ser imunizar as crianças, crianças, gestantes e idosos em determinado ano. Meta, vacinar 25 milhões de pessoas. Então, observe que a meta é quantitativa, o objetivo é qualitativo. Mas presta atenção aqui. Tanto os objetivos como as metas, eles têm um prazo. Eu tenho objetivos a curto, médio e longo prazo. E por terem um prazo, eu vou ter uma hierarquia nesses objetivos. Ou seja, os objetivos eles são hierárquicos. Os objetivos, eles são reais. Eles são alcançáveis também. Giovana, e as metas não? Também. Tudo que eu estou falando aqui, hierárquicos, reais, alcançáveis, consistentes, são características tanto dos objetivos como das metas. A diferença é que os objetivos eles são qualitativos e as metas são quantitativas. Então, esse tipo de conceitos você não pode esquecer. Giovana, então você está me dizendo que o governo ele tem objetivos? É óbvio. Quando o governo estabelece uma política pública, quando o governo tem um programa, um projeto social, tem objetivos a alcançar. O governo já não tem lógica de começar a executar as coisas sem rumo, sem direção, sem ir em busca de resultados, ou apenas para manter as suas instalações e ter prejuízo. O governo tem objetivos e o governo tem metas. Certo. E as estratégias? A estratégia nada mais é do que o caminho ou os caminhos para alcançarem os objetivos. Essas estratégias, por exemplo, você para poder se tornar funcionário público, você está estudando. Você está estudando tanto em casa, como está assistindo aula, como está resolvendo questões, está resolvendo provas. Essas são as suas estratégias. Então, o governo tem estratégia? Com certeza. As estratégias, então, são os caminhos para alcançar os objetivos. Olha uma questãozinha recente que caiu na prova do MPU. O objetivo é procurar melhorar o atendimento ao cidadão. Estratégia: colocar mais servidores na atividade fim.
Perfeito. Estratégia é o caminho para alcançar o objetivo. Então, pessoal, vocês fiquem atentos com esses conceitos, porque esses conceitos caem na sua prova, não é uma vez, não é duas, nem três. E dominando esses conceitos básicos, você poderá resolver com maior facilidade as questões da sua prova. Bom, neste vídeo vimos a diferença entre gestão pública e gestão privada. Vamos para a próxima aula. Até lá. Obrigada.